O milionário não consegue esquecer o mendigo negro que salvou sua vida no avião sabotado. Era uma noite fria e chuvosa quando Roberto Antunes, bilionário e magnata dos negócios, se viu sentado em sua poltrona luxuosa no jato particular, repleto de opulência e insensibilidade. As nuvens pesadas cobriam o céu como um manto escuro, e a atmosfera era pesada de tensão. Ele estava prestes a embarcar para mais uma viagem de negócios, mas, antes de sair, um adolescente sulfurosamente magro e de pele escura, com olhos vivazes e incomuns, cruzou seu caminho. "Senhor, você precisa me ouvir! Algo terrível vai acontecer! O avião!" disse Caio, o mendigo, interrompendo seus pensamentos. Mas Roberto, com seu ar de superioridade, apenas sorriu balançando a cabeça. Que importância tinha a opinião de um garoto que vivia nas ruas? Mal sabia ele que essa decisão o levaria ao inferno. Ao decolar, o jato disparou como um projétil. E então houve uma explosão ensurdecedora, tudo em milissegundo. Os motores falharam. E o jato, cheio de faíscas e fumaça, começou a mergulhar em direção ao chão. Roberto sentiu seu estômago revirar, e o arrependimento queimava como ácido em sua garganta. Quão ingênuo ele fora ignorar aquele aviso. O impacto foi devastador. O jato desabou como um castelo de cartas e um rastro de fumaça negra subiu para o céu. Ele sobreviveu. Mas a experiência o marcou, e sob o brilho da maldita sobrevivência, algo nele mudara. Enquanto sua vida se desfazia em meio a destroços, Caio inusitadamente surgiu como uma sombra ao seu lado. O garoto estava lá, vendo o caos de perto, e ao se encontrarem, Roberto foi confrontado por seus próprios demônios. Começou a investigar a sabotagem e gradativamente descobriu que seu sócio, Otávio, estava por trás de uma rede sinistra de corrupção que envolvia pessoas inocentes. Sentindo-se ameaçado e aterrorizado, principalmente ao perceber que Caio também estava em risco, Roberto decidiu mudar. Ele se aproximou de Ren. Mas, à medida que o passado de Roberto se desvelava, se misturando com a vida de Caio, as dúvidas cresceram como ervas daninhas. Seria possível escapar da própria sombra? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto estava ali, no centro da transformação. O galpão, que antes era um símbolo de abandono e desespero, agora pulsava com vida. Mas bastante eufórico, ele decidiu, naquela noite, ficar enquanto analisava documentos e runas de estudantes e jovens que frequentavam o espaço, um flash pela janela chamou sua atenção. Olhando para fora, ele notou um carro preto estacionando em um canto escuro da rua. O coração acelerou. Algo estava errado, muito errado. Ele se levantou, tentando não fazer barulho, e foi até a porta. A curiosidade dançava com o medo. O que ele queria era saber a verdade. Assim que saiu,
viu a silhueta de um homem se aproximando. Era um dos jovens que frequentavam o centro, mas o seu olhar estava perdido. Roberto, você precisa ver isso! A voz tremia e Roberto logo percebeu que não era apenas um aviso trivial. O garoto estava agitado, quase em pânico. Aconteceu uma coisa estranha com o Caio. Roberto sentiu um frio na espinha. O que aconteceu? Onde está o Caio? As palavras escaparam da sua boca apressadamente. Ele precisava saber, mas estava sentindo que o terreno sob seus pés já não era tão seguro. O jovem hesitou, como se não soubesse como descrever o que viu. Ele estava com um grupo e eu vi um carro preto. Eles estavam falando com ele. Antes que Roberto pudesse processar a informação, um grito cortou o ar. Ele correu em direção à origem do grito, e o que viu o fez parar em seco. A cena era aterradora. Caio estava cercado por indivíduos desconhecidos, um dos quais estava segurando uma arma. Roberto nunca tinha visto o jovem tão vulnerável, tão pequeno, diante daquela ameaça. Uma mistura de adrenalina e desespero tomou conta dele. Que diabos estava acontecendo? Caio! Ele gritou, sua voz ecoando na noite. Mas o jovem não virou. Seus olhos estavam fixos na arma. O homem a segurava firme, os olhos vidrados. Você não impede, moleque! Não se intrometa! A tensão era palpável, tão densa que podia ser cortada com uma faca. Roberto não pensou, apenas pulou em direção ao grupo. Mas o garoto que estava ao seu lado gritou para ele parar. Roberto! Não! Você não sabe o que está acontecendo! Essa advertência fez a realidade do momento desabar sobre ele como um raio. E em questão de segundos, as lembranças do avião, da sabotagem, da traição de Otávio inundaram sua mente. Ele parou, a tensão estourou ao seu redor. O clima era uma panela de pressão à beira de explodir. Vá embora, Roberto! Caio gritou agora, a voz cheia de desespero. Eles não estão aqui pelo que você pensa. Eles são parte de algo muito maior. Eles estão atrás de você. As palavras de Caio foram como um soco em seu estômago. O que isso significava? Ele não tinha como saber que a verdade era ainda mais traiçoeira. De repente, a figura do homem com a arma se virou e apontou para Caio. Uma luta frágil se desenrolava diante de Roberto. E ele percebeu que o garoto não era só um mendigo que salvou sua vida. A vida de Caio estava entrelaçada com os segredos que ele estava lutando para descobrir. E que ele mesmo poderia ser o alvo. Em um momento de surto, tudo ficou claro. A força que o segurava, a mentira que construía sua nova vida era mais profunda do que imaginava. O que Caio realmente sabia? O que estava escondido nas sombras dessas noites sombrias? O carro preto acelerou e a escuridão a engoliu. O coração de Roberto disparou. E ele precisava saber mais. Ele precisava descobrir a verdade. Senão, não só sua vida estaria em jogo, mas a de Caio e tudo aquilo pelo que estavam lutando. A vingança que Otávio poderia planejar, isso não era mais apenas uma questão de negócios. Era muito mais pessoal. E a pergunta gritava em sua mente. Quem realmente era Caio? Roberto estava paralisado. As palavras de Caio ecoavam em sua mente, pesadas e alarmantes. O carro preto desapareceu na escuridão, mas a adrenalina pulsava como um tambor em seu peito. Ele sentia a pressão ao seu redor, o ar quente e pesado, a ameaça palpável diante de seus olhos. O olhar de Caio estava fixo no homem armado,
e tudo parecia um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia ser fatal. Roberto! Caio gritou, o desespero na voz criando ondas de pânico que reverberavam entre eles. Corra! Ele não é quem você pensa. Antes que o cenário pudesse se desdobrar com mais acontecimentos, houve um estampido súbito. A batida do tiro cortou o ar e o mundo pareceu desacelerar. A bala ricocheteou contra a parede ao lado de Caio, fazendo pedaços de tijolo voarem. O garoto mergulhou para o lado, o medo estampado em seu rosto. Roberto sentiu o gosto metálico do medo. Lembrou-se das noites na cama, quando o pesadelo do avião ainda o assombrava. Agora, ele estava lá, diante de um novo pesadelo. E Caio, aquele garoto que ele conhecera apenas como mendigo, era a chave para tudo. Mas como? Por que estavam atrás dele? E antes que pudesse reagir, mais vozes surgiram da escuridão. Caio, vamos, precisamos ir! E de repente, outras figuras emergiram. Mais jovens que saíram correndo do centro, correndo em direção a Caio. A cena se transformou em um frenesi aterrador, os suspiros e gritos preenchendo a noite. Então, uma pessoa entrou na linha de visão de Roberto. Ele a reconheceu instantaneamente. Renata. Com uma expressão de pavor, ela correu até Caio, suas mãos trêmulas pousando sobre os ombros do filho. Cai, o que está acontecendo? Eles são... Mas antes que pudesse terminar a frase, o homem armado se virou de volta, apontando a arma em direção a Renata. Afaste-se dela, moleque. Sua voz era uma ameaça gutural. O pânico tomou conta de Roberto. Ele nunca havia sentido tanto medo por outra pessoa antes. E então, uma reviravolta chocante. Renata, com um olhar determinado e frio, virou-se para o homem armado. Você não quer fazer isso, Marco. Você sabe que... As palavras dela ecoaram na mente de Roberto como um tambor batendo. Marco? A ligação causou um choque tão profundo que ele mal conseguia respirar. O que estava acontecendo ali? Por que Renata conhecia aquele homem? As luzes da revelação começaram a piscar. Suas tentativas de separar as peças na verdade se tornando um emaranhado complexo. Você nunca deveria ter se metido nessa, Renata. Marco rosnou, a arma ainda apontada. E ainda menos com o garoto. Ele não é o que você pensa. Roberto começou a juntar os fragmentos, sua mente a 1000 por hora. Caio, que parecia apenas um mendigo, tinha uma ligação mais profunda com Renata do que imaginara. A cena de um grupo de jovens e um centro de reabilitação não era apenas caridade. Havia algo mais sombrio, um segredo que girava em torno deles. Caio, venha, Renata gritou, mas o garoto hesitava, a confusão cobrindo seu rosto. Mãe, eu não entendo o que está acontecendo. E foi nessa fração de segundo que tudo parecia girar ao redor de Roberto. Ele agora estava em um tabuleiro onde as peças não eram apenas de negócios, mas de verdades pesadas e secretos interligados. O ar parecia mais denso, cada respiração era um esforço. Ele precisava agir, precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Mas antes que pudesse formular um plano, uma explosão de luz iluminou a noite. Um carro veio em alta velocidade, iluminando tudo com seus faróis. Saia da frente! Gritou uma voz conhecida de longe. Era Otávio, seu sócio maligno. O choque foi tão intenso que a realidade escapuliu de suas mãos. Como a traição dele se entrelaçava com tudo aquilo? O carro parou bruscamente, janelas abertas. Atenção, uma corda esticada pronta para estourar. Roberto sabia que agora estavam no olho do furacão.
e o impacto da verdade seria devastador. A pergunta que pairava no ar tornava-se insuportável. Quem realmente era Caio? E o que mais ele escondia? O carro parou bruscamente, e o som do motor rugindo ainda ecoava quando Otávio saltou para fora, sua expressão carregada de raiva. "O que está acontecendo aqui?" ele rosnou, como um cão bravo. O silêncio se instalou por um segundo, e todos os olhos, incluindo os de Caio, Renata e o homem armado, se voltaram para ele. A tensão estava em seu auge. Otávio não parecia se importar com o que estava acontecendo com Caio ou com Renata. Ele tinha uma missão. "Eu não estou aqui para brincadeiras. Isso é um aviso." O olhar dele estava fixo no homem chamado Marco, numa disputa silenciosa que parecia ter raízes profundas. "Você não tem ideia do que você começou?" Marco respondeu, a arma ainda em mãos, mas agora sua voz tremia. "Se você não parar com essa baboseira!" E então, como se fosse uma cena de um filme de ação, Caio gritou, "Mãe, fique atrás de mim!" O garoto avançou, determinado. Aquele olhar destemido mudou tudo. Ele não era mais um jovem vulnerável. Era alguém em busca de ver o inesperado. Marco hesitou, seus olhos brilhando com um misto de surpresa e Stipe, como se reconhecesse um antigo rival. Mas o que aconteceu a seguir fez tudo estremecer. Uma terceira pessoa surgiu, saindo das sombras. Era uma mulher, de aparência familiar. A expressão dela mudava rapidamente. Preocupação, alívio e depois, raiva. "Marco, pare!" ela exclamou, sua voz estrondando como um trovão. Roberto ficou paralisado. Quem era aquela mulher? Assim que viu seu rosto, um calafrio percorreu seu corpo. A ficha caiu. Era Ana, sua ex-esposa que ele não via há anos. O que ela estava fazendo ali? Com Marco? "Ana, o que você está fazendo aqui?" Roberto gaguejou, chocando-se com a realidade. As palavras saíam com dificuldade, como se estivessem grudadas em sua garganta. Cada uma delas doía. "Eu não tenho tempo para explicações. Marco, você tem que acreditar em mim. Caio ele é especial." O grito dela não era apenas uma súplica, era uma revelação. O murmúrio entre os jovens se intensificou, e Roberto notou o olhar de Caio mudar, misto de medo e raiva. "Você não entende a gravidade. O que você está colocando em risco?" "Especial? Como assim?" Marco responded, o desprezo nas palavras. O homem olhava para Caio com desdém. Mas a tensão estava no ar, espessa e cortante. Ana insistiu, agora mais calma. "Eles estão vindo para ele. Marco, não somos os inimigos. Eles nos veem como ameaças, e nós precisamos protegê-lo." O choque reverberou. Roberto sempre achou que Caio era apenas um garoto das ruas, que o salvou uma vez. Mas agora Ana estava nessa equação, desnudando um segredo que mudava tudo. A ideia de que ele tinha se envolvido com algo tão grande e sinistro sem saber o deixava tonto. "Progenitora? O que você quer dizer com isso?" Renata perguntou, sua voz tremendo. Ela estava ali, deslumbrada pela revelação que girava ao seu redor, incorporando medo e esperança em cada palavra. Ele não é só um mendigo. Caio é parte de algo que se estende por gerações. Há mais do que dinheiro em jogo aqui. Há vidas, Ana disse, endireitando os ombros, como se carregasse o peso do mundo, com aqueles poucos silêncios antes de tudo desabar. E Otávio e Roberto não têm a menor ideia do que realmente estão lidando.
A afirmação cortou o ar como uma faca. Roberto sentiu sua adrenalina esvair-se, tornando-se uma onda de confusão. A verdade que ele cuidadosamente tentou evitar agora o encarava de frente. A ligação entre Caio e Ana, o fato de Otávio ter sido sempre um traidor, tudo fazia parte de um quebra-cabeça que ficou muito maior do que ele poderia antecipar. Então você sabia? Roberto perguntou, a voz falhando. Você sabia de tudo isso, Ana? A resposta dela nunca chegou. Uma explosão de luz iluminou a noite e a cena virou um redemoinho de pânico. Gritos ecoaram quando mais homens surgiram. Uma verdadeira trepa, emergindo do névoa que pareciam estar montando uma emboscada. Caio, Renata, Roberto e até mesmo Otávio, agora todos estavam em um jogo muito maior e onde a linha entre amigos e inimigos estava borrada. Você não pode escapar do que somos, todos vocês. Um dos novos homens gritou, um aviso que ao ser proferido disparou a adrenalina de todos. E ao ver as expressões de terror nos rostos de todos, a pergunta ecoava na mente de Roberto. Até onde iriam por proteção? E quem realmente era Caio? No fundo de tudo isso, a verdade estava perto, mas a sombra do pavor tornava tudo inatingível. O carro parou bruscamente e o motor rugiu, preenchendo o silêncio com um som ameaçador. Todos os olhares se voltaram para Otávio, que parecia mais uma sombra do que um homem, seu rosto contorcido em raiva. "O que está acontecendo aqui?" ele rosnou, e sua voz soou como um trovão em uma noite tempestuosa. Ficou uma tensão no ar, como se alguém pudesse cortar o clima com um estilete. O homem armado, Marco, olhou para Otávio com desprezo. "Você não tem ideia do que começou, Otávio. Se não parar com isso, todos nós estamos fodidos." "Cala a boca, Marco! O que você sabe sobre o que está acontecendo?" A raiva de Otávio pulsava e sua mão se movia para o bolso, provavelmente alcançando por uma arma que não estava ali. Nesse momento, Caio, o garoto que todos pensavam que era apenas um mendigo, tomou uma atitude. Ele avançou, encarando Marco com uma determinação que fez todos prenderem a respiração. "Mãe, se afaste dele!" gritou. Era como se ele estivesse canalizando uma força interna. E naquele olhar havia uma profundidade que conduzia à sua verdadeira essência. O ar estava denso. A tensão estava tão alta que quase era possível vê-la trabalhar por conta própria. Marco hesitou, sua expressão misturando surpresa e raiva. Mas ninguém tinha tempo para continuar o jogo de palavras. Renata, ofegante, estava em choque. Ana, a ex-esposa de Roberto, estava à margem, seu rosto pálido, os olhos arregalados. "Caio, você é diferente", ela murmurou, sem saber o que fazer. Mas nada poderia preparar a todos para o que aconteceu a seguir. Uma explosão de luz inundou a cena quando novos homens surgiram das sombras. Uma verdadeira tropa, cercando-os rapidamente. O terror se transformou em pânico. Gritos ecoaram na calada da noite, e cada um deles percebeu que estava preso em uma teia muito maior do que pensavam. Um dos novos homens, mais alto e forte, gritou: "Caio, não se esconda. Você ainda não entendeu, não é?" A maneira como ele disse isso fez o estômago de Roberto revirar. "Entender o quê? O que está acontecendo?" gritou Renata, sua voz carregada de desespero. "Ele está escondendo algo. Algo que pode destruir todos nós." O homem falou com fervor, e a confusão só aumentou.
O que quer que estivesse escondido estava prestes a ser revelado. Então, como se tivesse apagado a luz de um quadro, tudo parou quando Caio reagiu. Ele ergueu a mão. Basta! Você não sabe o quanto isso vai custar. A voz dele era estrondosa, e naquele instante, todo mundo ficou em silêncio, como se uma onda de energia tivesse passado por eles. A expressão no rosto de Caio mudou, e algo profundo e emaranhado começou a surgir à superfície. Enquanto tudo isso acontecia, Otávio, que até então parecia invulnerável, mudou. Algo em sua postura se quebrou, e Roberto percebeu que não era apenas raiva, mas medo. Caio, não! Você não pode fazer isso! Ele gritou, a súplica enraizada em sua voz. Mas Caio não hesitou. Ele olhou para todos, como se estivesse absorvendo as energias ao seu redor. A verdade é que eu não sou quem vocês pensam que sou. As palavras saíram pesadas e lentas, como se cada uma delas carregasse um mundo inteiro por trás. Nesse momento, um novo som ressoou. Não foi um disparo, mas um grito. Uma mulher surgiu cambaleando à medida que se aproximava, destacando-se entre a multidão. Era uma mulher que todos reconheceram de imediato, a mãe de Caio. Caio, não! Você não pode! Ela gritou, seu rosto pálido. Você não deve! O choque foi ensurdecedor. Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A revelação queimava. A conexão entre Caio e aquela mulher era mais profunda do que qualquer um imaginava. O que aquela mulher sabia? E qual era a verdadeira identidade de Caio? A tensão se intensificou e a verdade prestes a ser revelada se tornava um nevoeiro obscuro. Naquele instante, as peças do quebra-cabeça estavam se deslocando. A pergunta agora fervia dentro dele. Quem realmente era Caio? E qual era o verdadeiro papel de cada um deles nessa trama sangrenta e perigosa? O que mais estava escondido sob a superfície? Em um cenário que ameaçava desmoronar a qualquer momento, o silêncio pesava no ar, enquanto todos olhavam para Caio, esperando por sua próxima ação. E respirou fundo, os olhos brilhando com uma determinação ardente. Mãe, se afaste dele! Mas antes que alguém pudesse reagir, um som estrondoso ecoou, como um trovão, cortando a tensão. O chão tremeu e um carro colidiu com outro, fazendo a noite inteira tremer. A explosão foi o sobrenome do horror. Vidros estilhaçados dançaram e, no meio do caos, uma figura emergiu do veículo esmagado. Era um jovem, mas não quá. Era Pedro, um antigo amigo de Caio que todos acreditavam ter desaparecido. Cai! Preciso de você! Pedro gritou, sua voz carregada de desespero. O choque na multidão foi palpável. A presença de Pedro, cheio de sangue e com roupas em farrapos, era a última coisa que todos esperavam. O olhar de Renata se encheu de preocupação, enquanto Roberto sentia suas pernas fraquejarem. Pedro, o que aconteceu? Ele gritou, a desesperança transbordando em sua voz. Eles estão atrás de mim! Não posso ficar! Pedro ofegou, gesticulando freneticamente. O olhar de Marco mudou. Uma sombra de entendimento passou por seu rosto. Você se envolveu de novo com aquele grupo? Eu não queria. Eles não vão parar até que eu entregue o que sabe. Pedro exclamou, lágrimas em seus olhos. Cada palavra era um golpe no estômago de Caio. O que seu amigo sabia que poderia ser tão valioso? O desespero aumentou e aqueles momentos pareciam se arrastar.
a agitação tomou conta e os murmúrios começaram a ecoar na multidão. Vozes de preocupação misturadas com gritos de pânico. O que está acontecendo? O que eles querem dele? Alguém perguntou. E a resposta parecia dolorosamente uma camada a mais dessa confusão. Sem aviso, um novo grupo de homens apareceu, cercando o local. Eles eram imponentes e seus olhares eram de predadores. Precisamos do garoto. Um deles berrou e o pânico explodiu como um fogo de artifício. As pessoas começaram a correr e a situação se tornou uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Caio, nós precisamos ir. Preciso da sua ajuda, gritou Pedro. O desespero na voz do amigo acendeu uma chama dentro de Caio. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas a incerteza pesava. Aguente firme, Caio gritou de volta, seu coração pulsando forte. O cenário ao seu redor parecia um filme apocalíptico. Luzes piscando, gritos desesperados, o cheiro de fumaça e pólvora no ar. Os homens se aproximavam e o time de Caio estava prestes a enfrentar um destino implacável. Então, em um momento de silêncio tensional, tudo estourou. Uma enorme explosão de luz cortou a escuridão. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Caio viu sua mãe ser empurrada, o olhar de ansiedade marcado em seu rosto. Ele gritou, mas já era tarde. A luz o ofuscou e um tumulto seguiu. Quando tudo se acalmou, ele viu Pedro a poucos passos, caindo, com os homens do grupo ameaçador se aproximando. Pedro, não! Caio gritou, correndo em direção ao amigo. Mas a cena que se desenrolou diante de seus olhos fez seu coração parar. Um dos homens, com um sorriso cruel, levantou uma arma e apontou para Pedro. É hora de acertar contas, ele disse, e antes que pudesse disparar, uma figura familiar surgiu, fazendo tudo congelar. Ana, a mãe de Caio, gritou do fundo do seu ser, não! E com isso, ela se jogou na frente do filho, recebendo o impacto da bala que nunca deveria ter sido disparada. O tempo parou. A cena maluca da balança da luz e da escuridão se torceu em dor pura. Tudo se desfez em pedaços. O grito de Caio explodiu. A realidade se partiu. A presença de Ana, a mulher que sempre fora a âncora em sua vida, agora estava ali, caída, ferida. Não, mãe, não! O desespero de Caio ecoou no ar. Ele nunca achou que perderia sua mãe dessa maneira, e a dor apunhalava seu coração. O grupo ao redor ficou em choque. E até mesmo Pedro, que sempre tinha sido forte, agora estava paralisado. A traição estava claramente estampada na cara de Otávio, seu olhar cheio de terror. O que você fez? Ele gritou para Marco, mas a confusão no ar era densa. Caio se viu isolado. Aquela imagem de sua mãe caindo se repetia em sua mente. E com um grito primal, ele aproveitou a raiva que brotava dentro dele. Ele não era mais o mendigo desprotegido que as pessoas pensavam. Ele se levantou, enfrentando o grupo que se aproximava. Vocês não vão levá-la! Nunca! A determinação dele queimava como uma chama. Mas ao mesmo tempo, a verdade de tudo cercava. Se Ana sabia de Caio, se estava envolvida, o que mais estava escondido? As revelações aconteceram em uma velocidade terrível. O que ele pensou que era a sua vida, seus segredos, tudo se transformou em uma colcha de retalhos. Aquela batida na porta havia revelado uma grande rede de mentiras. E, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor, a única pergunta que lhe restava era: quem tinha sobrevivido e quem seria o próximo a cair? O silêncio pesava no ar, enquanto todos olhavam para Caio, esperando por sua próxima ação. Ele respirou fundo,
os olhos brilhando com uma determinação ardente. Mãe, se afaste dele. Mas antes que alguém pudesse reagir, um som estrondoso ecoou, como um trovão, cortando a tensão. O chão tremeu e um carro colidiu com outro, fazendo a noite inteira tremer. A explosão foi o sobrenome do horror. Vidros estilhaçados dançaram e, no meio do caos, uma figura emergiu do veículo esmagado. Era um jovem, mas não qualquer um. Era Pedro, um antigo amigo de Caio, que todos acreditavam ter desaparecido. Cai, preciso de você! Pedro gritou, sua voz carregada de desespero. O choque na multidão foi palpável. A presença de Pedro, cheio de sangue e com roupas em farrapos, era a última coisa que todos esperavam. O olhar de Renata se encheu de preocupação, enquanto Roberto sentia suas pernas fraquejarem. Pedro, o que aconteceu? Ele gritou, a desesperança transbordando em sua voz. Eles estão atrás de mim. Não posso ficar. Pedro ofegou, gesticulando freneticamente. O olhar de Marco mudou. Uma sombra de entendimento passou por seu rosto. Você se envolveu de novo com aquele grupo? Eu não queria. Eles não vão parar até que eu entregue o que sei. Pedro exclamou, lágrimas em seus olhos. Cada palavra era um golpe no estômago de Caio. O que seu amigo sabia que poderia ser tão valioso? O desespero aumentou, e aqueles momentos pareciam se arrastar. A agitação tomou conta, e os murmúrios começaram a ecoar na multidão, vozes de preocupação misturadas com gritos de pânico. O que está acontecendo? O que eles querem dele? Alguém perguntou, e a resposta parecia dolorosamente a uma camada a mais dessa confusão. Sem aviso, um novo grupo de homens apareceu, cercando o local. Eles eram imponentes e seus olhares eram de predadores. Precisamos do garoto! Um deles berrou, e o pânico explodiu como um fogo de artifício. As pessoas começaram a correr, e a situação se tornou uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Caio, nós precisamos ir! Preciso da sua ajuda! Gritou Pedro. O desespero na voz do amigo acendeu uma chama dentro de Caio. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas a incerteza pesava. Aguente firme, Caio gritou de volta, seu coração pulsando forte. O cenário ao seu redor parecia um filme apocalíptico. Luzes piscando, gritos desesperados, o cheiro de fumaça e pólvora no ar. Os homens se aproximavam, e o time de Caio estava prestes a enfrentar um destino implacável. Então, em um momento de silêncio tensional, tudo estourou. Uma enorme explosão de luz cortou a escuridão. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Caio viu sua mãe ser empurrada, o olhar de ansiedade marcado em seu rosto. Ele gritou, mas já era tarde. A luz o ofuscou e um tumulto seguiu. Quando tudo se acalmou, ele viu Pedro a poucos passos, caindo, com os homens do grupo ameaçador se aproximando. Pedro, não! Caio gritou, correndo em direção ao amigo. Mas a cena que se desenrolou diante de seus olhos fez seu coração parar. Um dos homens, com um sorriso cruel, levantou uma arma e apontou para Pedro. É hora de acertar contas, ele disse, e antes que pudesse disparar, uma figura familiar surgiu, fazendo tudo congelar. Ana, a mãe de Caio, gritou do fundo do seu ser, não! E com isso, ela se jogou na frente do filho, recebendo o impacto da bala que nunca deveria ter sido disparada. O tempo parou. A cena maluca da balança da luz e da escuridão se torceu em dor pura. Tudo se desfez em pedaços. O grito de Caio explodiu. A realidade se partiu.
A presença de Ana, a mulher que sempre fora âncora em sua vida, agora estava ali, caída, ferida. Não! Mãe! O desespero de Caio ecoou no ar. Ele nunca achou que perderia sua mãe dessa maneira, e a dor apunhalava seu coração. O grupo ao redor ficou em choque, e até mesmo Pedro, que sempre tinha sido forte, agora estava paralisado. A traição estava claramente estampada na cara de Otávio, seu olhar cheio de terror. O que você fez? Ele gritou para Marco, mas a confusão no ar era densa. Caio se viu isolado. Aquela imagem de sua mãe caindo se repetia em sua mente. E com um grito primal, ele aproveitou a raiva que brotava dentro dele. Ele não era mais o mendigo desprotegido que as pessoas pensavam. Ele se levantou, enfrentando o grupo que se aproximava. Vocês não vão levá-la. Nunca! A determinação dele queimava como uma chama. Mas, ao mesmo tempo, a verdade de tudo o cercava. Se Ana sabia de Caio, se estava envolvida, o que mais estava escondido? As revelações aconteceram em uma velocidade terrível. O que ele pensou que era sua vida, seus segredos? Tudo se transformou em uma colcha de retalhos. Aquela batida na porta havia revelado uma grande rede de mentiras. E enquanto a realidade desmoronava ao seu redor, a única pergunta que lhe restava era: quem tinha sobrevivido e quem seria o próximo a cair? Então, algo mais aconteceu. Enquanto a confusão tomava conta, um homem surgiu da escuridão com uma C. Ele se destacou como um fantasma. Suas feições eram familiares, muito familiares. Caio, ele chamou, sua voz suave, mas carregada com uma ameaça. Você não deve estar aqui. O mundo de Caio desabou mais uma vez. Esse homem era seu pai. Um homem que ele sempre pensou ter perdido em um acidente, quando era apenas um bebê. Pai! Caio gaguejou, seu coração disparando. O que ele estava fazendo ali? Como ele poderia ser o responsável por toda essa confusão? As perguntas fervilhavam e a dúvida assombrava a mente de todos. O que aquele homem significava para Caio? Acho que a verdade estava mais perto do que ele imaginava, mas primeiro precisava sobreviver à noite. O silêncio pesava no ar, enquanto todos olhavam para Caio, esperando por sua próxima ação. Ele respirou fundo, os olhos brilhando com uma determinação ardente. Mãe, se afaste dele! Mas antes que alguém pudesse reagir, um som estrondoso ecoou, como um trovão, cortando a tensão. O chão tremeu, e um carro colidiu com outro, fazendo a noite inteira tremer. A explosão foi o sobrenome do horror. Vidros estilhaçados dançaram, e no meio do caos, uma figura emergiu do veículo esmagado. Era um jovem, mas não qualquer um. Era Pedro, um antigo amigo de Caio, que todos acreditavam ter desaparecido. Cai! Preciso de você! Pedro gritou, sua voz carregada de desespero. O choque na multidão foi palpável. A presença de Pedro, cheio de sangue, com roupas em farrapos, era a última coisa que todos esperavam. O olhar de Renata se encheu de preocupação, enquanto Roberto sentia suas pernas fraquejarem. Pedro, o que aconteceu? Ele gritou, a desesperança transbordando em sua voz. Eles estão atrás de mim! Não posso ficar! Pedro ofegou, gesticulando freneticamente. O olhar de Marco mudou. Uma sombra de entendimento passou por seu rosto. Você se envolveu de novo com aquele grupo? Eu não queria! Eles não vão parar até que eu entregue o que sei! Pedro exclamou, lágrimas em seus olhos.
Cada palavra era um golpe no estômago de Caio. O que seu amigo sabia que poderia ser tão valioso? O desespero aumentou, e aqueles momentos pareciam se arrastar. A agitação tomou conta, e os murmúrios começaram a ecoar na multidão. Vozes de preocupação misturadas com gritos de pânico. O que está acontecendo? O que eles querem dele? Alguém perguntou, e a resposta parecia dolorosamente a uma camada a mais dessa confusão. Sem aviso, um novo grupo de homens apareceu, cercando o local. Eles eram imponentes e seus olhares eram de predadores. Precisamos do garoto! Um deles berrou, e o pânico explodiu como um fogo de artifício. As pessoas começaram a correr, e a situação se tornou uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Caio, nós precisamos ir! Preciso da sua ajuda! Gritou Pedro. O desespero na voz do amigo acendeu uma chama dentro de Caio. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas a incerteza pesava. Aguente firme, Caio gritou de volta, seu coração pulsando forte. O cenário ao seu redor parecia um filme apocalíptico, luzes piscando, gritos desesperados, o cheiro de fumaça e pólvora no ar. Os homens se aproximavam, e o time de Caio estava prestes a enfrentar um destino implacável. Então, em um momento de silêncio tensional, tudo estourou. Uma enorme explosão de luz cortou a escuridão. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Caio viu sua mãe ser empurrada, o olhar de ansiedade marcado em seu rosto. Ele gritou, mas já era tarde. A luz o ofuscou e um tumulto seguiu. Quando tudo se acalmou, ele viu Pedro a poucos passos, caindo, com os homens do grupo ameaçador se aproximando. Pedro, não! Caio gritou, correndo em direção ao amigo. Mas a cena que se desenrolou diante de seus olhos fez seu coração parar. Um dos homens, com um sorriso cruel, levantou uma arma e apontou para Pedro. É hora de acertar contas, ele disse. E antes que pudesse disparar, uma figura familiar surgiu, fazendo tudo congelar. Ana, a mãe de Caio, gritou do fundo do seu ser, não! E com isso, ela se jogou na frente do filho, recebendo o impacto da bala que nunca deveria ter sido disparada. O tempo parou. A cena maluca da balança da luz e da escuridão se torceu em dor pura. Tudo se desfez em pedaços. O grito de Caio explodiu. A realidade se partiu. A presença de Ana, a mulher que sempre fora âncora em sua vida, agora estava ali, caída, ferida. Não! Mãe! Não! O desespero de Caio ecoou no ar. Ele nunca achou que perderia sua mãe dessa maneira. E a dor apunhalava seu coração. O grupo ao redor ficou em choque, e até mesmo Pedro, que sempre tinha sido forte, agora estava paralisado. A traição estava claramente estampada na cara de Otávio, seu olhar cheio de terror. "O que você fez?" ele gritou para Marco. Mas a confusão no ar era densa. Mas logo, no meio do horror, outra surpresa. Um carro preto surgiu rapidamente, fazendo todos olharem na direção do som do motor. A porta se abriu e um homem com uma camisa branca impecável, que todos reconheceram instantaneamente como Alessio, o pai de Caio, saiu. As palavras dele cortaram o ar. "Caio, você não pode ficar aqui. Eles estão vindo atrás de você e da sua mãe." A revelação foi como um golpe. Ele estava vivo. Caio mal podia acreditar. Tudo o que ele acreditou por anos estava ruindo sob seus pés. "Pai?" Caio sussurrou, dor e confusão misturando-se em sua voz. "É uma armadilha! Você precisa ir agora!" Alessio gritou.
E então, mais homens começaram a sair do carro. Eram conhecidos, aliados de Alessio. A batalha estava se intensificando. Você não pode sair. Mãe, ela está ferida. Caio gritou. O pânico pulsava como um tambor em seu peito. Deixe-a comigo! Eu sei o que fazer. Agora vá. Alessio respondeu e o desespero transpareceu em seu olhar. Para todo mundo, a cena estava paralisada. Caio se viu em um dilema insuportável. Então, enquanto todos os olhares estavam fixos em Alessio, uma nova voz surgiu. Era Renata, que se aproximou com uma determinação feroz. Se você a deixar, não vai ser você quem está salvando. Você vai abrir mão dela novamente. As palavras dela reverberaram, criando uma nova tensão. O que estava se passando? A verdade estava saindo à luz. Tudo estava sendo exposto. Alessio não era um herói. Ele estava profundamente envolvido. A dor, a traição, as mentiras, tudo girava em torno de Caio e seu passado. Caio olhou entre Alessio e Renata. A noite escurecia e as verdades mais profundas começaram a emergir. Uma revelação chocante mudaria tudo de novo. Você não é meu pai. Você é o responsável pelas tragédias na minha vida. Ele gritou, a angústia pulsando em seu coração. Uma vez mais, a confusão e a dor tomaram conta dele. Quem era Alessio na verdade? O que mais estava escondido? Enquanto as perguntas pairavam no ar, a noite prometia mais surpresas. E Caio, agora mais confuso do que nunca, viu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio pesava no ar, enquanto todos olhavam para Caio, esperando por sua próxima ação. Ele respirou fundo, os olhos brilhando com uma determinação ardente. Mãe, se afaste dele! Mas antes que alguém pudesse reagir, um som estrondoso ecoou, como um trovão, cortando a tensão. O chão tremeu, e um carro colidiu com outro, fazendo a noite inteira tremer. A explosão foi o sobrenome do horror. Vidros estilhaçados dançaram, e no meio do caos, uma figura emergiu do veículo esmagado. Era um jovem, mas não qualquer um. Era Pedro, um antigo amigo de Caio, que todos acreditavam ter desaparecido. Cai, preciso de você! Pedro gritou, sua voz carregada de desespero. O choque na multidão foi palpável. A presença de Pedro, cheio de sangue com roupas em farrapos, era a última coisa que todos esperavam. O olhar de Renata se encheu de preocupação, enquanto Roberto sentia suas pernas fraquejarem. Pedro, o que aconteceu? Ele gritou, a desesperança transbordando em sua voz. Eles estão atrás de mim. Não posso ficar. Pedro ofegou, gesticulando freneticamente. O olhar de Marco mudou. Uma sombra de entendimento passou por seu rosto. Você se envolveu de novo com aquele grupo? Eu não queria. Eles não vão parar até que eu entregue o que sei. Pedro exclamou, lágrimas em seus olhos. Cada palavra era um golpe no estômago de Caio. O que seu amigo sabia que poderia ser tão valioso? O desespero aumentou e aqueles momentos pareciam se arrastar. A agitação tomou conta e os murmúrios começaram a ecoar na multidão. Vozes de preocupação misturadas com gritos de pânico. O que está acontecendo? O que eles querem dele? Alguém perguntou, e a resposta parecia dolorosamente a uma camada a mais dessa confusão. Sem aviso, um novo grupo de homens apareceu, cercando o local. Eles eram imponentes, e seus olhares eram de predadores. Precisamos do garoto! Um deles berrou, e o pânico explodiu como um fogo de artifício. As pessoas começaram a correr, e a situação se tornou uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Caio, nós precisamos ir! Preciso da sua ajuda! Gritou Pedro novamente.
O desespero na voz do amigo acendeu uma chama dentro de Caio. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas a incerteza pesava. Aguente firme! Caio gritou de volta, seu coração pulsando forte. O cenário ao seu redor parecia um filme apocalíptico. Luzes piscando, gritos desesperados, o cheiro de fumaça e pólvora no ar. Os homens se aproximavam, e o time de Caio estava prestes a enfrentar um destino implacável. Então, em um momento de silêncio tensional, tudo estourou. Uma enorme explosão de luz cortou a escuridão. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Caio viu sua mãe ser empurrada, o olhar de ansiedade marcado em seu rosto. Ele gritou, mas já era tarde. A luz o ofuscou e um tumulto seguiu. Quando tudo se acalmou, ele viu Pedro a poucos passos, caindo, com os homens do grupo ameaçador se aproximando. "Pedro, não!" Caio gritou, correndo em direção ao amigo. Mas a cena que se desenrolou diante de seus olhos fez seu coração parar. Um dos homens, com um sorriso cruel, levantou uma arma e apontou para Pedro. "É hora de acertar contas!" ele disse. E antes que pudesse disparar, uma figura familiar surgiu, fazendo tudo congelar. Ana, a mãe de Caio, gritou do fundo do seu ser, "Não!" E com isso, ela se jogou na frente do filho, recebendo o impacto da bala que nunca deveria ter sido disparada. O tempo parou. A cena maluca da balança da luz e da escuridão se torceu em dor pura. Tudo se desfez em pedaços. O grito de Caio explodiu, a realidade se partiu. A presença de Ana, a mulher que sempre fora a âncora em sua vida, agora estava ali, caída, ferida. "Não! Mãe, não!" O desespero de Caio ecoou no ar. Ele nunca achou que perderia sua mãe dessa maneira, e a dor apunhalava seu coração. O grupo ao redor ficou em choque, e até mesmo Pedro, que sempre tinha sido forte, agora estava paralisado. A traição estava claramente estampada na cara de Otávio, seu olhar cheio de terror. "O que você fez?" ele gritou para Marco. Mas a confusão no ar era densa. Mas logo, no meio do horror, outra surpresa. Um carro preto surgiu rapidamente, fazendo todos olharem na direção do som do motor. A porta se abriu e um homem com uma camisa branca impecável, que todos reconheceram instantaneamente como Alessio, o pai de Caio, saiu. As palavras dele cortaram o ar. "Caio, você não pode ficar aqui! Eles estão vindo atrás de você e da sua mãe!" A revelação foi como um golpe. Ele estava vivo. Caio mal podia acreditar. Tudo que ele acreditou por anos estava ruindo sob seus pés. "Pai?" Caio sussurrou, dor e confusão misturando-se em sua voz. "É uma armadilha. Você precisa ir agora!" Alessio gritou, e então mais homens começaram a sair do carro. Eram conhecidos, aliados de Alessio. A batalha estava se intensificando. "Você não pode sair! Mãe, ela está ferida!" Caio gritou. O pânico pulsava como um tambor em seu peito. "Deixa comigo! Eu sei o que fazer. Agora vá!" Alessio respondeu, e o desespero transpareceu em seu olhar. Para todo mundo, a cena estava paralisada. Caio se viu em um dilema insuportável. Então, enquanto todos os olhares estavam fixos em Alessio, uma nova voz surgiu, fazendo o coração de Caio parar. "Pai querido, você não vai a lugar nenhum." Uma figura feminina surgiu das sombras. Uma mulher com uma expressão firme e conhecida. Ela estava de pé, e era sua irmã, Lúcia, a irmã que ele pensava ter perdido na explosão. "Lúcia!" Caio murmurou, a incredulidade escapando de seus lábios. Como ela poderia estar ali? O mundo deu uma voltinha e tudo virou caos. Mas você está viva! A realidade se torceu em 1000 pedaços.
O olhar de Alessio se endureceu e as palavras saíram de sua boca. Você não devia ter voltado, Lúcia. Eles vão te achar. Eu não me importo, pai. Eu estou aqui para impedir que você cometa o mesmo erro novamente. As palavras de Lúcia cortaram o ar como uma faca. O grupo de homens ao redor começou a hesitar. A tensão era palpável. Caio viu tudo virar uma explosão de emoções. A adrenalina subia, enquanto a raiva e o alívio se entrelaçavam. O que estava acontecendo? O que isso significava? Lúcia estava na linha de fogo, e tudo que Caio poderia pensar era que a vida dele nunca mais seria a mesma. E então, em um movimento rápido, um dos homens próximos a Alessio fez um gesto. O que você não sabe é que tenho planos para todos vocês. Ele sussurrou, e quando as luzes focaram nele, um símbolo familiar surgiu em seu peito. Era um emblema que Caio conhecia muito bem. Era a marca da ligação que unia todos naquele momento chocante e transformador. Você, Caio, está muito mais envolvido do que imagina. Você faz parte de algo muito maior. Uma linha de sangue que ninguém pode escapar. A verdade finalmente emergia, mas o impacto era avassalador. Caio estava no coração de um jogo que ele nunca quis jogar. A dúvida e a traição estavam por todo lado. E enquanto as peças se moviam, a realidade parecia desmoronar diante de seus olhos. Quando uma nova batida na porta ecoou, uma sombra se aproximou e todos viram que a batalha estava apenas começando. A tensão no ar era insuportável. Caio olhou para seu pai, Alessio, em busca de respostas, mas o homem parecia mais um estranho do que. Alessio exclamou. A urgência em sua voz carregava um peso que todos ali podiam sentir. Por que você nunca me disse que estava vivo? A frustração que Caio sentia era como uma lâmina afiada. Ele se sentia traído, mas uma parte dele também ansiava por um significado. A batalha ao redor deles continuava, mas ele só via Alessio. Lúcia pegou a mão de Caio. Temos que sair daqui! Isso não é seguro! Mas suas palavras mal faziam eco acima do caos. A mãe de Caio, Ana, estava caída e a dor girava como um furacão dentro dele. Então, um grito repentino o fez olhar para trás. Pedro estava sendo arrastado. Tentava se libertar e Caio sentiu a adrenalina disparar. Pedro gritou, mas a força dos homens ao redor era irreprimível. Em um segundo, tudo parecia perder o sentido. Um dos homens, com uma marca de cicatriz no rosto, olhou com desdém. Vamos acabar com isso de uma vez! Ele levantou a arma em direção a Pedro. Mas Caio não ia deixar isso acontecer. A raiva tomou conta dele, e antes que pudesse pensar, ele saltou em direção ao amigo. O que você pensa que está fazendo? Alessio berrou, tentando agarrá-lo. Mas Caio se libertou. O mundo estava em câmera lenta. Ele chegou até Pedro e, em um movimento rápido, empurrou o garoto para o lado, fazendo o homem armado errar o alvo. As balas ricochetearam ao redor. O som era ensurdecedor. Vamos! Lúcia gritou, e Caio percebeu que o tempo estava se esgotando. Uma força invisível o atraía para o futuro. E ele sabia que se ficasse, ninguém sairia vivo. Os dois correram em direção ao carro, onde Alessio os esperava. Sua expressão era uma mistura de preocupação e determinação. Agora! Subam! Rápido! Ele começou o motor e a fúria da batalha ecoava atrás deles. O carro deu uma guinada e saiu em alta velocidade, deixando para trás o caos e a dor. Mas uma coisa ficou clara.
Isso não era o fim. A informação que estava pela frente era pesada demais. Precisamos saber a verdade, Alessio. Caio exigiu, e os outros concordaram em silêncio. Quando alcançaram um lugar seguro, Alessio finalmente se virou. Houve segredos, muitos deles. Eu pensava estar protegendo vocês. A verdade é que Kevin e aqueles homens não são quem parecem. Existe uma organização muito maior. A revelação fez o ar ficar denso. Os olhares de Caio e Lúcia se entrelaçaram. A urgência deles pairava como uma sombra. Esta era a última oportunidade de resolver tudo. Mas antes que pudessem discutir um plano, um barulho ecoou. Alguém estava batendo no vidro. Me deixe sair! Eu preciso deles! Era um rosto conhecido. Era Renata, mãe de Caio. O desespero tomou conta de Caio, mas ele também sabia que Renata poderia ser a chave. Ele abriu a porta lentamente e Renata entrou. Seu olhar estava carregado. Estamos em grande perigo. Eles não farão esse jogo sem retalhar. Com as informações em mãos, o grupo se uniu. A batalha estava apenas começando, mas pela primeira vez havia esperança. E enquanto eles se preparavam para o que estava por vir, Caio olhou para seus amigos e familiares. Eles eram mais do que o que pensavam ser. Eram uma força poderosa e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Agora, a próxima pergunta pairava no ar. A verdade seria suficiente para fazê-los vencer? O futuro estava se formando diante deles. Mas uma coisa era certa. Eles lutariam até o fim. E você, que acompanha essa jornada, não pode ficar fora dessa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo para que mais pessoas descubram essa saga incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você achou desse desfecho. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Vamos juntos! Este é o C.